Boa tarde, sejam bem-vindos ao Conversas Arte Rio. Instituto Cultural Vale e Arte Rio apresentam Preencher o Silêncio, uma conversa sobre a produção de André Grifo. Um encontro entre André Capilé, Felipe Chodin, André Grifo e mediado por Rafael Fonseca, que é pesquisador, doutor em Crítica e História da Arte e curador. Passa a palavra, Rafael. Oi. Bom, boa tarde para todo mundo. Obrigado pela presença de vocês aqui. Já que eu estou nesse lugar de mediador, né, não lembrava que eu ia ser mediador, mas enfim, tudo bem. Eu acho que talvez a gente pudesse começar contigo, se apresentando um pouco, falando um pouco da sua produção, não sei, depois acho que a gente pode, porque estamos aqui em 4 pessoas, né? Temos aqui o André Grifo, artista, e em torno de quem a produção do livro, enfim, se concentra. Temos aqui o André Capilé, que é um dos autores da publicação. Temos aqui o Chodin, Felipe Chodin, que é designer da publicação, e eu trabalhei no livro no caráter de contribuindo na organização da publicação, né, e tentando amarrar algumas coisas junto com o André. Então, talvez você pudesse começar se apresentando um pouco, e depois a gente vai, enfim, se coordenando. Beleza. Bem, boa tarde, gente. Se puderem colocar alguma imagem aqui, porque eu não consigo falar sem imagem. Aí, pronto. Essa é a imagem do livro. Pode passar a próxima. Tá, beleza. Bem, boa tarde a todo mundo. Obrigado pela presença. Eu queria começar falando sobre a minha mudança de carreira, que eu comecei como arquiteto e depois como, né, eu passei para as artes plásticas e contar como foi esse processo de transição também. Então, eu comecei fazendo projeto de urbanístico com Favela Bairro e depois eu trabalhei 4 anos com isso, depois que a Prefeitura da cidade do Rio foi finalizando essas atividades, né, de projetos urbanos. E aí foi quando eu entrei no mercado imobiliário para poder continuar trabalhando como arquiteto, né? E aí começou a rolar uma decepção do que eu estava fazendo na arquitetura ali. Então, fora isso, alguns pensamentos que não cabiam mais na arquitetura. E aí, então, eu comecei a imaginar que aquilo, né, obviamente, pudesse ser alguma coisa mais ligada à arte do que ligada à arquitetura, porque, enquanto arquiteto, você pensa arquitetura e não pensa outras coisas, né? E você, como artista, você pode pensar em tudo, né? Sem precisar ser... por exemplo, você pode falar de política sem ser político, ser médico, falar de medicina sem ser médico e tal. Então, E foi aí que eu comecei, né, a me interessar por arte. Fiz alguns cursos, fiz curso do Charles Watson, fiz curso no Parque Lage. Aí estudei, passei na bolsa do Parque Lage, do programa de aprofundamento, que foi, para mim, eu acho que uma das coisas mais importantes, porque foi lá que eu me profissionalizei mesmo como artista, que, não sei, eu acho que eu apareci mais, né, para o mercado, assim, comecei a ser representado pela Atena e comecei a passar em alguns editais. Era uma época boa de edital também, na época que tinha maior investimento da cultura, né? E também, e aí, né, que isso, depois, esses investimentos todos foram, né, obviamente, a gente sabe por quê, foram acabando, né? Com Bolsonaro e companhia, golpe, e aí tudo foi acabando esses investimentos com editais. Então, eu tive muita sorte de estar no início de carreira, quando tinha os editais de arte ainda, e isso foi essencial para a minha carreira, né? E aí, depois que eu parei com a arquitetura e comecei a investigar artisticamente, assim, comecei a criar minha prática. Inicialmente, eu não ia fazer pintura, eu nem sabia que eu ia ser pintor. Então, hoje em dia eu faço instalações também, mas eu me considero mais
pintor do que tudo, né? Que é o que toma 99% do meu tempo, assim. Então, aí eu comecei fazendo algumas instalações. Pode passar uma imagem. Né? Que aí eu comecei a pesquisar tudo na vida, assim, que pudesse ser alguma, né? Alguma, sei lá, que tivesse, pudesse ter alguma poética, né? E aí eu juntei vela de cemitério, eu ia lá no cemitério depois do dia de finados, e eu juntava todas aquelas velas, derretia e fazia uma forma de um por um, tipo aquela ali, né? E depois eu fazíamos intervenções. Aí depois eu fiz outros tipos de montagens também, né? Tipo essa aqui, que é um poço de vela, né? Dessa parafina, desse material que eu coletava em cemitério. Essa aqui, inclusive, é uma das que eu mais gosto, porque é um poço, e aí eu fui derretendo com maçarico, então ela começou a se encher, ela enche com o próprio corpo dela, né? Então ela depende da própria estrutura para ela poder ficar cheia, né? E aí, por isso, é porque eu tinha uma dúvida, que até o Rafael colocou no livro, que eu olhava esses materiais que as pessoas deixavam em cemitérios e que eram materiais que as pessoas usavam para se comunicar com os mortos, né? Então, e aí achei que tinha uma poética naquilo, então foi minha primeira atividade como artista, né? E aí, pode passar, por favor. Isso. Pode ir passando, né? Que aí eu deixei alguns exemplos do que eu fiz, né? Então, né, né, ali vê de tudo, né? Sei lá, santo, brinquedo, bilhete, joia, tem de tudo, né, nessas esculturas aí, né? Aí depois eu comecei a pensar em instalações mais mecânicas. E aí eu usava, né, vindo da arquitetura, estava com todo aquele frescor ainda do arquiteto, e aí eu comecei a projetar no papel, e aí fazer instalações projetando no papel. Mas depois eu achei que a pintura pudesse ser um meio de pensar uma instalação, né? Então essa aqui foi minha primeira pintura, que é a Caixas. Pode passar. Né? Aqui tem um dos projetos, né, de alguma instalação, né, tem várias instalações, inclusive, nesse projeto. E essa aqui é a segunda pintura que eu fiz, que tem, né, todo esse pensamento de como vai funcionar uma máquina de movimento simples, né? Como é que eu vou fazer para esse tronco se mover, por exemplo. Mas, assim, mover assim, só rotação, né? Nada de, sei lá, sair voando por aí, vagando, sei lá, nada disso. É coisa simples, ou tremendo, ou mexendo. Então, é isso, né? Então, eu fiz esses experimentos assim. Pode passar. Ali é a própria peça, né, que eu fiz todos esses projetos aqui. Então, essa instalação foi exposta a primeira vez, eu acredito que única, lá na minha individual que eu fiz no Palácio das Artes, em BH, que foi um edital muito legal também que eu passei. Pode passar. E aqui eu considero um momento de transição da pintura que eu usava como projeto para instalações, para a pintura mais arquitetônica, que agora que é o que eu venho fazendo, né? Então, aqui já tem o uso de elementos de arquitetura, já tem uma espacialidade. Pode passar também. Né? Eu considero aquela pintura maior que estava e essa daqui as pinturas de transição. E aí, nesse momento, eu já estava realmente me aprofundando na questão religiosa, então eu comecei a usar muito o arco de ogiva como referência, porque eu considero o arco de ogiva talvez o elemento arquitetônico que tenha mais um significado simbólico de ser algo religioso, né? Quando você coloca um arco ogival em alguma edificação, a primeira noção que você tem é que aquilo é um templo, né? Embora não seja uma regra, né? Você vê, já existem vários edifícios estatais, tal, governo e tal, que usa o arco de ogiva.
E aí, a primeira obra que eu fiz, que eu usei esse tema religioso, por aqui pode voltar um pouco. Por aqui que pareça, assim, para mim, eu nem sabia o que estava acontecendo, né, de direito na minha vida, mas foi essa instalação que eu ainda, querendo montar esse embate da arquitetura, eu pensei que o andaime, como ele é um elemento extremamente funcional e só funcional, ele não é um elemento, um objeto que tenha a ideia de ser estético, né? Então, o andaime ele é extremamente funcional. E isso me fez uma ligação com a arquitetura moderna, que tem essa coisa da funcionalidade se sobrepor à forma, né? Então, a forma vem da funcionalidade. E aí eu coloquei os arcos de ogiva, né, nas pontas do andaime, e aí teve esse embate da arquitetura gótica com essa potência do elemento do arco de ogiva como elemento religioso. Então, para mim, essa estrutura que eu fiz, ele tem o diálogo, né, entre uma arquitetura funcional moderna e a arquitetura gótica, que é uma arquitetura de ornamento, né, porque o arco de ogiva é um ornamento, né, o arco romano já era um arco, né, que já tinha sido inventado, né, antes, e aí ele já cumpre as funções assim, né, estruturais. Então, o arco de ogiva ele é um ornamento. E aí, para mim, essa obra foi a primeira entrada no assunto religioso, que eu considero hoje em dia o meu maior tema, assim, né, o tema que eu mais me aprofundo. Aí pode passar. Essa aqui foi minha primeira obra que eu uso um espaço arquitetônico e tento pintar de uma forma um pouco mais realista, né? Então, eu lembro que eu tentei assim umas 2, 3 vezes, né? Aí fracassei porque eu achei que eu ia pintar, sei lá, uma semana e ia conseguir ter esse resultado. Então, aí depois acabou que virou outros trabalhos, tal, mas nessa aqui eu resolvi me dedicar mais, entender o processo da tinta, né? Que precisa deixar a tinta secar, adicionar camadas, tal. E aí nessa época, como eu trabalhava com outras coisas, né? Não trabalhava só com arte, aí eu comecei, sei lá, demorei 8 meses para fazer essa tela aqui. E aí pode passar. Eu vou ficar meio de lado aqui, senão essa aqui é a tela que eu considero que eu entrei mais nessa questão crítica de como usar um espaço para falar alguma coisa, né? Para ter uma ideia mais crítica sobre questões da nossa sociedade, né? Então, essa tela se chama Back to Olympia, que é o Back to Olympia é até uma música do Rancid, que é uma banda punk. E aí eu quis fazer, destacar, né, a personagem que não é a personagem principal, né, que é aquela, não sei se era escrava na época, uma funcionária preta que fica do lado não sei se está dando para ver isso aqui, que fica do lado da Olympia. E é óbvio, né, a Olympia né, tá o nome da tela para ela, e eu destaquei, né, essa personagem e trouxe, sei lá, algumas referências que mostrassem que essa personagem não é apenas quase como um objeto, né, ali que está ali, quase que fazendo todo aquele cenário, né, que ela está compondo o cenário da Olympia. Então, eu quis destacar esse personagem. E aí trouxe algumas questões religiosas, né, que a gente tem aqui do Brasil, da cultura iorubá, por exemplo. E aí, esse trabalho, que é de 2017, foi a primeira pintura que eu considero que tem esse tom mais crítico, assim. Pode passar. Esse é o detalhe, né? Agora, esqueci que eu tinha colocado detalhe. Essa daqui também, né, é uma pintura que seguiu, que tem todo esse tom crítico também. Então, é um espaço, a pintura tem 2x3. E aí, pode passar que eu vou mostrar o detalhe dela, que é esse detalhe do que é considerado a tradicional família, né, que, né, desde a classe média até a classe alta,
Essa que é a estrutura que a gente, infelizmente, ainda tem aqui no Brasil. Então, essa tela também, né, obviamente, depois disso, essas questões críticas foi entrando mais, né? Pode passar. Essas duas pinturas foi quando eu usei também, né, já me aprofundando em religião, que eu usei o santo do abençoado Ranieri da tela do Saceta, que é a próxima imagem. Aí depois a gente volta nelas, por favor. Essa é a tela do Saceta, né, que está no Louvre. E aí, quando eu vi essa pintura pessoalmente, eu falei, cara, esse personagem voando parece um foguetinho, né? E aí eu falei, não, isso, sei lá, isso... E assim, o Saceta, toda vez que eu vejo o Saceta, ele me surpreende, né? Então eu já usei ele 2 vezes como referência para meus trabalhos. Essa foi a primeira vez que tem um personagem do abençoado Ranieri que está libertando presos, né? E eu acho que em Cortona, alguma coisa, ou Arezzo, não sei. Mas o que eu acho interessante no Saceta é que, além de ter esse santo voando, ele está tirando essas pessoas de uma galeria de arte, né? Porque parece um cubo branco de galeria de arte, né? Então, isso é muito incomum na época, né? Porque ele é um pintor gótico e, né, os góticos têm essa coisa do horror ao vazio, né? Então, que é uma questão mesmo, assim, né? Então, é isso. Aí, se puder voltar. Aí tem o abençoado Ranieri. Nessa aqui ele está sobrevoando demônios sobre o céu medieval. E a outra é o abençoado Ranieri saudando candomblecistas. Então tem esse embate aí da cultura europeia com os escravizados, né? Pode passar. E aí, né, eu tô pulando aqui, gente, mas tem muitas pinturas depois dessas, né? É que eu só separei algumas, né? Então eu quis falar dessa pintura especificamente, porque era uma coisa que eu estava me sentindo falta na época, que era falar de coisas atuais, né? E não apenas de coisas históricas, né? Então eu sentia falta de pintar um espaço atual e pintar assuntos atuais, né? Então, nessa época teve o golpe, teve depois a prisão do Lula, e aí eu pintei essa televisão, né, com o último discurso do Lula, e aí é no título que eu me coloco contra, né, todos os acontecimentos que né, tiraram a presidente Dilma e também da prisão do Lula, né? Então é isso. Então, e aí é a entrada também do jornal na produção, que eu uso para fazer, né, esse diálogo com as coisas, né, que estão acontecendo agora. Então tem um jornal ali escrito Brasil, Gigante enquanto Colônia, que é uma matéria que eu criei mesmo. Então não é, mas nas próximas eu acabei pegando matérias realmente, né, matérias existentes que eu vou mostrar mais à frente. Essa aqui eu considero uma das pesquisas mais importantes que eu fiz, que é a Sala dos Provedores da Santa Casa de Misericórdia. E aí eu fui lá, né, além de ser um espaço espetacular, que eu pintei 2 vezes essa sala, eu fiz uma pesquisa para saber quem foram esses provedores, né? Que a gente está cansado de ver isso, né? Estátuas por gente que não merecia ter estátua, rua, nome de rua, sabe? Então eu fui ver e aí eu vi que uma porcentagem grande desses provedores tinha envolvimento com o enriquecimento ilícito, né, votaram contra a abolição, eram escravagistas, maiorias, né? Então tem toda essa coisa da elite, né? Então talvez nesses 10 provedores que estavam aí, isso pode ser considerado, né, talvez com essa questão do enriquecimento ilícito, de desviar verba, né, da Santa Casa de Misericórdia, que é uma instituição, né, filantrópica. É uma instituição que precisa de filantropia, né, na verdade. E aí as pessoas desviam o dinheiro da instituição, né?
Então, inclusive, quando eu fui fazer essa pesquisa, o provedor que estava atualmente estava sendo preso, né? Então, pode passar. Essa aqui é uma outra série que eu acho muito importante também, que é o Vendedor de Miniaturas, que eu começo a já colocar questões mais contemporâneas do que acontece, né, principalmente no Rio de Janeiro, que tem esse envolvimento da polícia, da milícia, né, de igrejas neopentecostais, né? Então, esse é um vendedor de miniaturas que vende esses personagens, né, da sociedade, né, da estrutura de poder do subúrbio do Rio de Janeiro, né? Então, tem políticos, pastores, né, milicianos, também policiais, né? E aí eu fiz, para uma exposição que aconteceu o ano passado na Nara Rosler, eu fiz essa instalação com os objetos, né? Eu fiz os bonecos mesmo, né? Aqui não está dando para ver a instalação que está aqui embaixo, mas tudo bem. Pode passar. Não, pode passar. Ah, obrigado. Que eles estão no chão ali, né? Tipo um shopping chão, né? Isso. Obrigado, obrigado. E aí, pode passar a imagem. Pode passar também. Essa pintura, são os mesmos personagens, né? Tem o miliciano, tem o policial, o pastor. Então, eu fiz tipo como se fosse um outdoor de venda desse vendedor de miniatura, né? Então, como se fosse um material de propaganda, de marketing dele, né? Dos objetos que ele vende, né? Essa pintura, a maioria das pinturas tem tipo 2,5 por 2, sabe? Né? São de grandes formatos, né? Pode passar. Aqui você vê como é que eu organizei bem as imagens. Essa imagem era para passar depois da primeira dos provedores. Então, essa aqui é a segunda dos provedores que eu fiz recentemente, né? Então, não sei, eu achei que eu ainda estava em dívida com aquela sala, que eu não tinha pintado do jeito que eu queria pintar, né? Assim, botar mais, sei lá, mais uma carga, até de pintura mesmo, que foi mudando a minha pintura, né? Então, aquela primeira sala dos provedores foi de 2018 e essa segunda sala foi agora de 2023. Pode passar. Aqui uns detalhes, né? Beleza. Essa aqui é uma série que eu quero continuar explorando, que se chama A Supressão do Santo pelo Ornamento. Na verdade, não tem uma crítica a santo nenhum, é mais uma questão de você imaginar o ornamento como o objeto que faz o santo, né? Porque o ornamento é isso, né? Ele está para engrandecer a imagem de quem está ali dentro, não só de santos, né? Você vê uma pintura de um governador com aquela moldura toda cheia de ornamento, ele serve para isso, né? Para, de certa forma, valorizar o que está sendo, né, que está sendo retratado ali. E aí, nessa pintura, eu peguei uma capela, tirei o santo, adicionei o ornamento, e aí o que dá para continuar vendo é que é um espaço religioso graças ao ornamento, né? Então, é uma questão de semiótica, né? Da potência do ornamento para criar essa imagem de importância do santo, né? Pode passar também. Aqui foi a primeira vez que eu usei jornal para passar uma ideia, né, também do que está acontecendo na realidade, né? O jornal ficou um pouco esticado, mas eu consegui desenvolver uma técnica lá de que eu conseguia passar, meio que fazer um carimbo com esse jornal e de forma que a pessoa consiga ler a matéria. E essa matéria, eu lembro que foi logo quando o Bolsonaro ganhou a eleição, um advogado chamado Marcos Calil, que ele é especialista em direitos humanos, ele fez uma matéria muito boa, assim, que praticamente tudo que ele colocou nessa matéria aconteceu no governo Bolsonaro. Então, eu coloquei nessa tela exatamente na época da posse do Bolsonaro. Então, direitos humanos,
Direitos humanos servem mais dominados do que excluídos, né, eu acho. Extintos, isso. E aí, esse era o tema, e eu botei, talvez valha contar com a sorte, que tem essa frase, né, dentro da matéria, e esse foi o nome do trabalho. Pode passar. Aqui é outra série que se chama da Anunciação Vazia, que eu tiro o santo da sala para que seja observada a arquitetura vazia, né? Então, o santo fica na parte de baixo, quase que como um subtítulo da cena que está acontecendo, né? Pode passar. Aqui foi quando eu comecei mesmo, né? Tá tudo desorganizado, gente, desculpa, tá? Aqui, esse foi o nome da minha exposição de 2019 na Galeria Atena, que está até pichado ali, é quem devo pagar minha indulgência, que eu fiz já a inserção dessas, né, como se fosse um vendedor, né, ali do shopping chão, um vendedor de rua, né, que é muito comum aqui no Brasil, num espaço de metrô. E aí, depois disso aí, que veio a vendedor de miniaturas, daquela que eu já falei, né? Então, vamos lá. Aí, esse foi o primeiro vendedor de miniaturas. Então, essa é a tela, né, que começou essa série do vendedor de miniaturas. Beleza, pode passar. Essa aqui eu considero, talvez a minha série, uma série mais importante, né? Que se chama Instruções para a Administração das Fazendas, que eu li um texto no Museu Afro-Brasileiro é uma carta que diz como uma fazenda deve ser saudável, né? Então, e aí a partir disso, e aquela carta para mim eu considero quase como memorial de como um brasileiro trabalhador brasileiro deveria ser tratado mesmo depois da abolição. Então, é quase que um memorial do que iria acontecer, né, dos nossos tempos de hoje. Então, tudo que está naquela carta você vê hoje em dia em qualquer lugar que tem uma pessoa trabalhando para outra, você vê. Então, e aí eu fiz esse primeiro trabalho, que fazer uma cena colonial dentro de uma arquitetura, né, toda imponente, e, obviamente, né, para a gente perceber que muitas coisas não mudaram, né, e nossa questão, nossa estrutura brasileira, né, obviamente, dependeu muito, né, dessa questão da colônia, da escravidão, né. Então, isso tudo está nesse espaço, né. Então, esse espaço é o cerne do Brasil, né. Pode passar também, são detalhes, né? Pode ir passando. Isso, pode passar também. Essa aqui eu coloquei, né, mais porque é a capa, né? Então, a importância dela. Não vou falar dela, depois porque senão eu vou me estender demais aqui, mas se alguém tiver dúvida, eu falo depois. Assim. Mas porque a gente pensou em mais ou menos 15 minutos cada um e eu já estou falando para cacete aqui. Então, essa aqui é a série, uma das últimas séries, né, que eu fiz pensando... Pode passar, por favor. Depois a gente volta nessa. Essa aqui, mais uma vez, o Saceta, né? O Saceta com esse vazio dele perturbador. Então, esse aqui é o Santo Antônio agredido por demônios. E aí, é uma coisa super interessante nessa pintura, que está em Siena, é que algum fiel rabiscou, né, ou pegou alguma ferramenta e rabiscou, né, o rosto e as genitais dos demônios, né? E aí, não sei quem foi lá e colocou ouro no demônio, na folha de ouro. E aí, essa pessoa que fez essa maravilha conseguiu subverter, sei lá, 1000 anos da história da pintura, que só tinha ouro, né, folha de ouro no céu e nos santos, né? Então, ele acabou colocando ouro no demônio. E aí, aí pode voltar. E aí eu fiz o Santo Antônio agredido por demônios, que eu usei já, né, pessoas de hoje em dia, com roupa de hoje em dia, né, para aproximar tempos, né, para a gente ver essas questões, né, da narrativa bíblica, né, e
sei lá, buscar entender, buscar aproximar para o que a gente vive hoje em dia, né? Então, né, o Santos está ali, tendo a aprovação dele, a gente também está tendo aqui, entendeu? Então, é por aí. Pode passar. Essa também faz parte dessa série, né? Pode passar. E aí, mais uma vez, né, ouro nos demônios, né? Pode passar também. Essa daqui, para finalizar, tá? Desculpa, Rafael. Desculpa, André, desculpa, Chodinho. Para finalizar, essa aqui é a minha última pintura, ela está lá no meu ateliê agora, quem quiser ver, fale comigo aqui, está tudo bem. Ela já é uma influência do livro em si, né? Porque o nome dessa pintura se chama Onde Anjos Bêbados... como é que é a capela? Onde anjos... Cadê o... Está escrito aqui. Onde anjos bêbados são presos por voarem com seus demônios, né? Que é um trecho da pintura da poema do André Capilé. E aí já é influência do próprio livro na produção. E ainda bem que deu tempo para eu conseguir colocar na produção, né? Encaixar até imprimir o livro, né? Então, é isso. É isso, gente. Obrigado. Bom, vou manter aqui uma linha de barra mansa, digamos assim, né? E vou convidar agora o André Capilé, que é escritor, tradutor, professor de literatura brasileira na UERJ e conhece o André Grifo há um bom tempo para falar um pouquinho sobre, enfim, a relação dele com o livro, com o André, com a produção do Xará também. Boa tarde a todas as pessoas que, porventura, vieram pacientemente nos aturar. E, antes de qualquer coisa, agradecer a oportunidade de estar conversando com o André. Possivelmente, já são quase 20 anos que a gente não se encontrava pessoalmente. Venho percebendo o André, e o André me dá de presente ainda poder ver o Bruno, que há anos também não via de perto. São pessoas com quem eu venho tratando desde muito criança, quando as perspectivas de arte elas ainda eram muito outras e sequer eram de espectadores de arte. Muito embora tenhamos nascido em Barra Mansa, sejamos conterrâneos, né, de uma cidade do interior do Rio, fica a 120 quilômetros daqui, cidade onde nasceu Flávio de Carvalho, né, cidade onde teve Clécio Penedo, né, e as perspectivas de arte nunca nos foram apresentadas de modo próximo, né, exceto em estar na recepção do dentista. Né? Recentemente eu fui à recepção do dentista e estava lá um quadro Clécio Penedo. E o dentista, que era o filho do pai, costumam ainda haver filhos de pais, né? Não sabia quem era o Clécio Penedo. Mas, como o consultório era herdado, achava conveniente haver aquilo ali. Numa cidade onde há uma predominância aristocrática razoável e que nós não temos oportunidade de contato com arte, a não ser por meio de uma certa aristocracia, que sempre nos foi vedada a frequentar, né? A grande parte de nós, em algum momento, tiveram que sair. Então, Barra Mansa acaba produzindo uma série de artistas migrantes e que quase que não voltam para os seus próprios lugares de nascimento. A gente não volta nem como corpo, muito menos como artistas. Né? E, por um acaso qualquer, o André acaba me encontrando por conta de um outro espaço de arte, que é um espaço que a gente frequenta com os dedos e por scrolling, né? A gente passa pelas pessoas hoje por scrolling. A gente fica arrastando o dedo nas pessoas o tempo inteiro, sem que construa sentidos mais próximos, né, e vitais. Como venho escrevendo há algum tempo e acabo aparecendo em alguma medida, né, o André me acha de novo e fala da produção do livro. Livro esse, que é importante dizer, é editado por mulheres, né? Yasmin e Marina, editoras assim, fortíssimas, que fazem com que o livro aconteça com um objeto dessa natureza e dessa ordem. Né? Que, para além das pessoas que escreveram, para além do artista visual, se não há sensibilidade na edição, na transformar isso em materialidade, ao fim e ao cabo não quer dizer muita coisa. Né? Então, obrigado imenso
o trabalho de vocês. E André me convida, e já havia falado que haveria um acontecimento de texto, dois, na verdade, da Lilian Schwartz e do próprio Rafael, além de uma entrevista, e me encomenda um texto que fosse fora do registro mais convencional do espaço de crítica, né? Me pede para que eu converse com o artista, mas como artista. Então, a gente acaba decidindo que a minha política textual seria a da minha própria política artista, que é uma política de poeta, né? E depois, conversando com o Rafael, ainda há uma decisão que vai passar pelo Chodin, que é de como fazer com que esses poemas respirem dentro do livro, né? De como esse texto vai ser operado no livro, sem que as coisas se tornem só ruídos, embora os ruídos sejam necessários, e a obra do André é toda feita de ruído, né? Pensando nesses textos, e pensando na obra do André, que venho acompanhando com alguma distância, não próximo pessoalmente mais, e espero que a gente possa mudar isso, né? Mas acompanhando o que ele faz, assim como outros artistas também de Barra Mansa, que a gente acaba vendo o que estão fazendo, a gente é contemporâneo, imediato, né? Eu queria conversar com o texto do André, mas não como um comentarista, ainda que seja um comentário de poema, que falasse a partir... a gente percebeu com o André falando o quanto o detalhe é importante. A gente tem um conjunto aberto e pum, e o detalhe é o espaço de captura, né? E esse detalhe de captura era isso que eu queria conversar com os poemas que fazia, então, para o livro, né? Dentro desse detalhe. E essa corrente obsessiva e muito significativa da obra do André, de diálogo frontal com políticas do presente, políticas do passado, e também com o campo religioso. A obra do André, a meu ver, é polissincrética, e eu precisava atuar também de modo polissincrético na resolução dos poemas. Eu mesmo, um homem de candomblé, né, tendo que conversar com outro campo religioso, que também é invadido pelo próprio candomblé. Candomblé é Umbanda, quer dizer, toda uma tradição de matriz africana que está perseguindo e derruindo certos estamentos daquilo que é o espaço de pensamento euro-ocidental. Aí, na poesia, há toda uma tradição da ecfrase, Murilo Mendes, João Cabral de Melo Neto, poeta carioca Carlito Azevedo, quer dizer, tem toda uma tradição de escrita de poema a partir das artes plásticas, das artes visuais, mas como escrever para o contemporâneo, dentro do contemporâneo, considerando que, desde todos os modernismos, desde todas as vanguardas que nos atravessaram, do final do século XIX para cá, as artes visuais sempre estiveram na frente da poesia. Tudo que a poesia começou a pensar e começou a funcionar de modo mais ou menos razoável, as artes visuais anteciparam, né? E como conversar com o André sem ser um retardatário ou ser só um quebra-molas dentro do livro, né? Eu vou parar de falar, acho que falei um bocado, vou ler meia dúzia de poema aqui, só para vocês... tudo bem, né? Deixaram o cara falar uns negócios. Tá? Vocês pararam. O livro está bonito, a cacete. Né? E é muito difícil para mim fingir que sou educadinho. Eu não sou educadinho, então... tenho que me conter. Né? O sol já de passagem, não me esqueçam de acender a fogueira para os santos. Não será acidente derreter comunidades disparando os pinos. Alguém disse em carbono nas paredes: Deus talvez seja meu ditador favorito. Se algo ainda o preocupa, é o cadeado das gaiolas que deixou de pintar. Preciso lembrar também do trabalho da Georgia Fleury traduzindo esse troço, que, pobre senhora, assim, foram semanas discutindo. Eu, como tradutor, de modo geral, traduzo defunto, né? Traduzir vivos deve ser um porre. Eu sou uma pessoa bastante razoável, embora não pareça. Disse a ela: faça o que bem entender, os poemas são seus. Eles não me pertencem mais. Como você quiser dizer isso em inglês, você que diga do modo que achar mais razoável. Né? Eu não tenho o menor pudor de autorar junto com quem está traduzindo, porque é a prática de tradução que eu acredito. Né? Fotografar o campo pelos cantos. Mitos de importação. Pé na cozinha. Como é que essa mulher ia traduzir pé na cozinha? Né?
desenterrar os corpos e mostrá-los. Fantasmas na fronteira do despacho, alguidares de barro, quartinhas com flores, homens e bois girando na vitrine. Enquanto os cães se lambem, ninguém lembra ou se pergunta qual a diferença entre o laboratório do extermínio, com seus chuveiros gotejando cianeto, e a colha de meninos pretos para a lavoura, mãos pequenas, narizes no algodão. O jardim brilha à luz do sol. Que bom! Enterraremos, mantos sem eco, o amanhã. Contudo, os penduremos antes nas paredes. Tá bom de encher o saco das pessoas. Obrigado imenso, André. Bom, muito bem. Vou passar a palavra agora para o senhor Felipe Chodin, está aqui. Chodin, Chodan, uma grande discussão, como pronunciar esse nome corretamente, que é, como o Capilé acabou de falar, responsável pelo design do livro e com quem a gente teve o prazer inenarrável de trabalhar nos últimos meses, não só com ele, mas também com aquelas duas senhoras ali, Marina e Yasmin, que o André citou. Então, Felipe, você tem microfone aí ou não? Tem. Bom, boa tarde. Obrigado pela presença e muito obrigado pelo convite também. Me considero uma pessoa muito tímida, sou normalmente uma pessoa que fica muito atrás das câmeras, então está sendo uma oportunidade muito interessante poder falar do projeto um pouco nesse espaço. Bom, acho que o trabalho de design ele começa muito num lugar de escuta e foi o que a gente procurou fazer um pouco nesse começo. Assim, eu conheci o trabalho do André, eu tinha visto na Bienal do Vídeo Sesc Brasil. Tinha sido uma relação muito interessante, assim, porque eu vi o trabalho de longe, tive uma impressão de que era uma fotografia, tive uma percepção do trabalho, fui me aproximando, entendi a pintura, perdi bastante tempo, assim, sabe? Perdi, acho que não é a palavra, né? Mas dediquei bastante tempo aí entendendo aqueles signos, aqueles segredos que estavam escondidos naquela pintura, assim. E foi um trabalho muito interessante de pesquisa, assim, de olhar todos esses trabalhos e conseguir entender uma linha narrativa, entender que trabalho pulava para qual, e é muito gostoso esse trabalho de ir percebendo o pensamento do artista, onde a pesquisa dele caminha, e acho que nos resultados que a gente vai chegando e como essa obra vai para o mundo, assim. E acho que desde a nossa primeira conversa, o André trouxe uma vontade muito grande, que era de adensar esse material. Então, eu lembro até de você ter comentado que eu odeio papel branco, folha em branco. Então, o projeto ele cresceu um pouco nesse caminho, do tipo, como a gente consegue, obviamente, considerando todos os aspectos de um bom livro, né? A gente precisa de respiro, a gente precisa de balanço, a gente precisa de equilíbrio. Como a gente consegue trazer todo esse adensamento, que é muito presente no trabalho do André, e ao mesmo tempo não desrespeitar isso, né? Porque no final a gente tinha ensaios longos do Rafael, da Lília, que são textos muito interessantes, os poemas do André, do Capilé, como a gente faria essa conversa, né, entre esse desejo de adensamento e uma publicação que respeitasse esse espaço de leitura, esse tempo outro. E acho que a partir daí a gente chegou em alguns lugares, assim. A gente sabia que a gente queria mostrar boa parte dos trabalhos, né? A gente sabia que a gente tem que fazer um recorte, mas a ideia era justamente mostrar o máximo de imagem que a gente pudesse, para dar conta de mostrar essa jornada do André, do começo das suas experimentações com parafina, até a gente chegar nas pinturas e todo esse caminho. E ao mesmo tempo dar espaço para a entrada desses textos todos. E acho que teve uma coisa que pegou, assim, que o André até comentou, né, desse trabalho dele com os jornais nas pinturas. E então foi uma influência muito grande da forma como a gente escolheu adensar esses momentos de texto.
Então, a gente olhou para esses jornais, a gente olhou para essa organização mais em coluna, mais adensada do texto, mas que, ao mesmo tempo, permite uma leitura agradável, né? Quando a gente pensa num periódico, ele tem um pouco essa função, né? Tipo, como a gente enfia um monte de texto ali e garante que a leitura funcione. Então, foi uma inspiração muito forte. E aí a gente foi encontrando foi construindo esses espaços onde a gente poderia entrar com as imagens que acompanhariam esse texto, né? Tem um outro elemento que eu acho que marca bastante a construção do livro, que era essa questão, né? A gente não pode ter uma folha branca, a gente tinha que fugir disso. Então, a gente partiu para o tingimento desse papel, né? A gente tem... As seções de texto do livro, elas são todas tingidas com um verde clarinha. E aí era tipo, qual é essa cor, né? Qual é esse elemento? E acho que quando a gente fez uma pesquisa bem interessante, assim, de colocar todas as obras do André meio que numa linha do tempo, e foi entendendo os momentos onde essas cores iam entrando, como esse trabalho ia sendo feito. E acho que foi muito legal a hora que a gente olhou para o verde e pensou isso como uma possibilidade de ter esse tingimento do papel e, ao mesmo tempo, olhar para o... eu acho que você está falando de Brasil o tempo inteiro, né? Então, acho que, por mais que possa parecer uma escolha óbvia, mas acho que era um momento interessante de reapropriação dessa cor, Tinham alguns caminhos, né, que a gente estava pensando para a capa e tal, mas na hora que a gente olhou, de fato, o Altar Marajoara e toda essa construção de perspectiva que tem na obra, né, o quanto a gente consegue inverter isso com a capa aberta e trazer esses elementos mais centrais para a capa, acho que foi muito interessante, assim, acho que foi muito legal. E um trabalho, acho que uma outra coisa que queria pontuar, que foi como a gente fez a estruturação, né, da publicação. A gente tem o texto do Rafael no começo, apresentando a pesquisa do André e passando por todo o desenvolvimento da sua pesquisa, a evolução dela. E a gente tinha um outro desafio, que era apresentar os trabalhos do André de forma cronológica, para dar conta de contar essa história, porque acho que uma coisa que é muito interessante de perceber nos trabalhos é que a gente consegue entender esses saltos, né? Acho que você estava falando, tipo, a sua primeira pintura das caixas, depois a gente tem a relação das caixas com aquele tronco, do movimento, ou como você vai disso para a instalação, os desenhos técnicos mesmo dessa pesquisa, dessa proposta, a construção dos espaços. Então, era uma coisa que era importante a gente conseguir contar com a passagem das imagens, né? E não fazer outros tipos de relação, como, claro, por cor, por forma, ou seja o que for. Mas contar essa história era importante. E aí a gente tinha um desafio, que é com o texto da Lília, que entra da Lília Schwartz, que entra no livro. Ela fez um ensaio focado em uma obra específica, e ela tinha selecionado instruções para fazendas, instrução para a administração das fazendas número 2, que até o André mostrou aqui para a gente. E então, como é que a gente introduz o texto da Lília no livro, né? Então, foi um trabalho muito legal da gente interromper a sessão de imagens para apresentar o texto dela, focar bastante naquela obra, então ela tem bastante destaque no livro, e depois a gente voltar a contar essa história, né? Essa linha do tempo. Então, isso influenciou bastante na estrutura do material. E acho que, assim, eu também fico aqui um pouco perdido se eu entro em todos os detalhes, porque acho que, no final das contas, não é tão interessante, mas, né, acho que o material está aqui, ele se diz por si só, mas foi muito agradável também essa troca, esse espaço. Acho que, sei lá, a gente teve bastante espaço para trocar, e eu sinto que foi uma construção bem coletiva também, assim, no final das contas. Então, acho que é um mérito bem coletivo, assim. É isso, gente. Não, acho que a gente poderia talvez abrir para perguntas. Assim, eu podia talvez comentar muito rápido do processo, coisa de 5 minutos, que eu acho também que os Andrés, né? Mas o Grifo, claro, falou super bem, o Capilé também, acho que o Chodin também trouxe muito do processo do livro. Acho que, na verdade, esse livro, como qualquer livro dedicado à figura de um artista só, é uma grande celebração
né? Assim, acho que não à toa você se estendeu mais do que 15 minutos, porque tem que se estender mesmo, porque é uma produção que ela é muito longa, é uma produção que demanda muito tempo também, e você é um cara que corre muito atrás, assim, desse desejo do ser artista. Então, sim, é para estender meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, e te conhecendo bem, como eu te conhecia antes, e claro, passei a te conhecer melhor durante o processo do livro. Você é um cara muito obcecado, no bom sentido, eu acho, eu espero, com o seu trabalho, né? E mais que o seu trabalho, com uma coisa meio iconófila, né? Você é uma pessoa viciada em imagens, né? Acho que não à toa, por isso a produção tem uma relação, sei lá, com os açougues, uma coisa meio anatômica no começo, depois tem essa relação com essas muitas histórias da arte ocidentais, depois tem essa relação com essas imagens da colonização no Brasil, assim, na Casa de Misericórdia, até se chegar nessa relação, como você falou muito bem, com o jornal e com imagens mais de certas culturas visuais contemporâneas, assim, entre aspas. Então, foi um processo assim da organização do livro de muito aprendizado e, como o Chodin falou também, acho que de muita escuta. Acho, claro, que o livro é uma celebração, então basicamente tem a estrutura, né? Assim, tem um texto que eu fiz chama Falando com os Mortos, porque acho que a produção do André como um todo tem uma relação muito forte com diferentes tipos de morte, né? Assim, com diferentes ideias de passado também. Então me pareceu fazer sentido naquele momento chamar esse texto assim. E também dividir o texto em 4 blocos, né? Quase como se fosse, a gente falava brincando, uma exposição individual dele com 4 sessões. Obviamente, o nosso desejo era ter o maior número possível de imagens. A gente tem aqui, dentro dos nossos limites, claro, de livro, orçamentário, de possibilidades, enfim, de páginas, tudo isso mais. E acho que é muito bacana, como ficou muito claro na fala do André Grifo, mas também do Capilé, que é essa relação com um detalhe, né? Ou seja, uma produção que ela é muito pautada nos detalhes que constituem um todo, e, claro, cada um desses detalhes é muito importante, tem muitos subtextos nisso também, né? Então, acho, enfim, que foi um processo muito rico, assim, e aí a gente também, em dado momento, achou importante ter a presença de uma segunda pessoa, que talvez não necessariamente seja da história da arte, e aí surgiu o nome da Lília, que é uma pessoa que vem das ciências sociais e da história. E também, por causa dessa relação com detalhes, surgiu essa ideia de por que não ser um texto que é menos panorâmico, que é um pouco o que eu faço, e sim um texto sobre uma imagem. Então a gente falou, Lília, escolhe uma imagem que você acha que tenha questões o bastante para desenvolver um texto. E nasceu esse texto dela. E aí, num outro momento, a gente pensou que seria interessante ter uma terceira pessoa escrevendo, só que, claro, ninguém aguentaria mais um outro texto de uma outra pessoa da história da imagem, citando, falando, nananã. E aí foi muito bonito quando, nesse nosso brainstorming, o André falou do Capilé e da relação que eles conheciam há muito tempo, de Barra Mansa, e como poderia ser interessante ser uma pessoa que vem da literatura e que poderia ter um texto menos analítico, assim, entre aspas, e mais no formato da Ekfrase, como se falou também muito bem. E, enfim, e uma vez que a gente tinha essa estrutura, né, a gente teve esse desafio, ficou muito claro nas mãos do André e do Chodin, de remixar as imagens, né? Ou seja, a dor que é cortar uma imagem, né? A gente adoraria ter todas as imagens possíveis e imagináveis com milhões de detalhes. Então, enfim, basicamente foi isso. Ou seja, foi um processo muito bacana, não só em que a gente se conheceu mais, em que eu pude conhecer o André também, claro, a Lília, que trabalhar com a ACT foi uma delícia nesse sentido, não só o Chodin, mas aquelas 2 senhoras ali, a equipe inteira. Ter o apoio também da Galeria Atena, que muito bem representada pela senhora Fernanda Lopes e por senhor Felipe Mazzini ali também, foi muito bacana, amigos de longas datas. Então foi um prazer trabalhar mesmo à distância geográfica, mas com a proximidade diária, com WhatsApps de 8 da manhã à meia-noite, em dado momento. Mas acho que é um pouco isso, é legal ver tanta gente aqui, e várias pessoas queridas já colaboraram com o André em diversos momentos, como ali a senhora Juliana Gontijo, que está ali em cima, né? Não vou citar todos os nomes aqui, mas enfim, a Juliana colaborou algumas vezes já, sei que ela é grande fã. E acho que a gente poderia talvez abrir aqui para perguntas, comentários, não sei, né? A gente tem um tempo ainda, né? A gente tem o quê? 20 minutos? Tem 25, 20, 10, 15, enfim. A gente pode abrir aqui, a gente vê se tem alguma questão. E, enfim, acho que é um momento um pouco eufórico, né, assim, de ver a coisa impressa, tem esse fetiche do livro, que ele é real, acho que ele é importante, na verdade. Então, a gente está aqui, caso alguém tenha alguma pergunta para a gente, imagino que especialmente para o André, a gente pode abrir para questões. Márcia Falcão. É o quê?
Vai lá, no microfone, ó, tem... Fala sobre a pintura verde. Boa. Caramba. Consegue chegar lá? Quem tá nas picapes aí? Bem, a pintura verde chama Altar Marajoara. Dá o livro aqui. O que acontece? Exatamente. Pô, chegou certinho, né? O que acontece? O Art Deco no Brasil, né? Assim, eu acho que em todo mundo, né? Ele é um movimento artístico de cunho, como vou dizer assim, nacionalista no sentido de buscar a ancestralidade de um lugar, né? Então, aqui no Brasil, o Art Deco usou, né, a estética do Marajoara, né, que é uma tribo indígena da ilha de Marajó, para fazer as edificações, mas ao mesmo tempo esse estilo artístico, né, principalmente no mercado imobiliário, na arquitetura, ele foi o símbolo do progresso no governo Getúlio Vargas, por exemplo. É o símbolo da arquitetura, tipo, do progresso do Brasil, né? Então, por isso que a gente tem, né, todo aquele mercado imobiliário de Copacabana, do Flamengo, da Zona Sul, sabe, até do centro do Rio de Janeiro, utilizando uma estética indígena em prol do progresso do homem branco, né? E a gente sabe que isso são coisas antagônicas, né? Então, essa tela fala disso. Então, aqui a gente tem a portaria do edifício Itaí, de Copacabana, que é considerado talvez o maior ícone Art Deco aqui do Rio de Janeiro, e imobiliário, né, de mercado imobiliário. E ali tem uma sereia, né, que fica em cima, na verdade, onde tem essa lápide, é a porta do edifício. E eu considero essa tela talvez a que eu mais modifiquei estruturalmente. Na verdade, tem a portaria, a rua, né, a portaria, que tem a porta, a escada aqui, e a sereia em cima. E eu fiz um ambiente, né, tipo um templo marajoara, né, usando todos os elementos dessa portaria. E aí, óbvio que isso, na minha cabeça de arquiteto, já virou um projeto para alguma instalação ou para algum tipo de, sei lá, construção, assim, para fazer esse templo. E aí, dentro da lápide, tá a história dessa sereia, ou de outras sereias juntos, né, que seria o símbolo da Amazônia, né, segundo esse arquiteto que fez essa portaria. E aí tem a história, tem toda essa violência de fronteira, toda essa violência que tem dentro da Amazônia, das terras indígenas e tal, que obviamente é mais um embate entre o interesse, né, do homem branco da civilização, né, ocidental com o indígena. Então essa tela fala sobre isso. Valeu, Marcinha. Olha, mais uma pergunta ali. Isso. Não, emendando essa tua análise, essa pergunta vai para os dois, né? Que é o seguinte, acho que o grande impacto quando você passa uma tela para o livro é a questão da proporção, né, da pintura. E isso eu tenho visto ao longo do tempo que prejudica demais, né? Tanto hoje a maioria das pessoas aprende por imagem, né? Por reprodução. E é um impacto. Houve uma preocupação no livro com essa questão? Sim. Na verdade... Você quer falar, Xadinho? Eu vou falar um pouquinho, você fala também. Que, assim, na verdade, o início é que, assim, como meu trabalho tem muito detalhe, né? Mas não só detalhe... um detalhe figurativo de uma coisa que eu quero mostrar, mas sim também detalhes de pintura, né? Então, às vezes eu estou preocupado com um trecho da pintura, até como se fosse uma parte abstrata de uma pintura, sabe? Então, tem muita tinta, arrasto, pinceladas, sabe? Que eu vou construindo e, de repente, aquilo vira uma parede, entendeu? Então, isso daí é isso que você falou, né? Que acho que é o sofrimento do pintor, talvez, né? De você... Como você mostrar todos esses detalhes, por exemplo, na tela de um celular, sabe?
é quase impossível, né? Por mais que você vá lá, dá aquele zoomzinho. E aí no livro não tem toda essa mobilidade. A gente tentou trazer esses detalhes em algumas obras específicas, né? Para a pessoa poder entender que aquilo não é só uma tinta que cobriu a tela, sabe? E aí teve essa preocupação, embora eu acredito que até foi uma ideia do Leonel Kais, não sei se ele está por aqui, pelo menos ele estava, que ele falou que era a ideia ideal para o meu livro seria colocar inúmeros detalhes de um para um. Mas eu acho que essa é uma ideia talvez para o segundo livro, entendeu? Porque o primeiro é mais um livro dessa trajetória, né? Então não deu para a gente chegar nisso de livro com muito detalhe e, sabe, a gente precisava mostrar as obras, né? E aí o tamanho da obra me incomodava demais mesmo. Eu queria sempre chegar, Chodinho, aumenta essa obra, cara. Porra, não dá para ver nada. Aí ele botava assim, porque ele estava fazendo uma composição, né? E ele estava preocupado com a harmonia do negócio. E eu lá doido para estourar a pintura no negócio, né? E aí eu meio que foi isso que aconteceu, entendeu? Mas é o sofrimento mesmo. Acho que só complementando, no final, acho que como a gente... Eu acho que foi uma decisão consciente, assim, não considerar a escala das obras no momento que a gente estivesse fazendo a composição delas nas páginas. Porque, no geral, as obras do André têm uma escala muito grande, então, no final das contas, naturalmente, a gente estaria respeitando um pouco essa proporção da forma como as obras entrariam no livro, mas foi consciência a decisão, do tipo, não, a gente quer encher as páginas. Então, a gente vai ter... Tem algumas pinturas que são bem diferentes em escala, né? Por exemplo, o Interrogado a São Sebastião. É uma pintura que, comparada às outras, ela tem uma dimensão bem pequena, mas ela também aparece com a mesma grandiosidade que as outras ao decorrer do livro. Então, acho que foi consciente essa decisão, assim, do tipo, a gente vai deixar elas todas o maior que a gente conseguir para ter essa possibilidade de ver esses detalhes, de pegar essa pincelada, de esses elementozinhos que ficam escondidos na pintura. Assim, foi uma vontade de mergulhar mais nisso do que, de fato, fazer quase como se fosse um catálogo de exposição, né? A gente queria fugir um pouco dessa ideia. Então, mas foi uma decisão super consciente. Assim, a gente queria, de fato, carregar as páginas. Mais alguém, gente? Bem, eu queria só finalizar a minha fala aqui, assim. Não, você quer falar alguma coisa? Não? Eu gostaria que eu não fiz, né? Assim, como vocês viram a bagunça total das imagens, também eu vou começar a agradecer. Antes, eu deveria ter feito isso antes, né? Capilé, Rafael Fonseca, Chodinho, Lília Schwartz, que não está aqui, não pôde vir, né? Yasmin, Marina, né? Tá todo mundo, né, que colaborou com esse livro aqui, que eu acho que foi uma coisa que até hoje eu fico impressionado assim, com a dedicação, né, das pessoas para fazer esse livro. Eu acho que dá para ver no livro que foi uma coisa muito especial, porque realmente eu acho que está realmente muito bonito, pelo menos para mim, e bonito e importante. Tem textos maravilhosos e está tudo, né? Então, eu só tenho a agradecer a dedicação de todos vocês. E eu gostaria de falar que esse livro é mais uma vitória da Lei Rouanet sobre aqueles que tentaram esmorecer a cultura desse país.